Histórias e Contos Góticos, O Último Desvio, por Pedro Aníbal. Em uma noite fria de 1931, envolta em uma escuridão inquietante, o motor do Pierce Arrow rugia baixo, mas constante. Thomas, um jovem jornalista de olhar atento e alma inquieta, avançava pela estrada deserta. Suas mãos firmes seguravam o volante da máquina imponente, um veículo de luxo com design arrojado e faróis embutidos nos paralamas, um verdadeiro símbolo de elegância e poder. A carroceria reluzente e o capô alongado cortavam a noite como uma flecha silenciosa, refletindo sua determinação. Cada quilômetro o afastava da civilização. A cidade mais próxima, além do horizonte, estava distante e inacessível em um tempo curto. Entre ele e seu destino, havia apenas a vastidão da noite e um céu carregado de nuvens ameaçadoras. O mapa, gasto pelas dobras do tempo, estava ao seu lado. A luz trêmula dos faróis iluminava a estrada de forma insuficiente, quase traiçoeira, no caminho sinuoso. Gotas de chuva começaram a tamborilar no para-brisa, a tempestade pairando pesadamente no ar. Se essa chuva apertar, não vou conseguir chegar a tempo, pensou, ajustando-se no assento. Seu trabalho exigia pressa. Não podia perder a coletiva de imprensa que prometia mudar vidas com a apresentação de uma inovação tecnológica sem precedentes, um dispositivo capaz de mudar a comunicação moderna. O carro balançava nas curvas e solavancos da estrada. Trovões ecoavam ao longe e o vento frio assobiava pelas frestas. Ele apertou o casaco contra o corpo, tentando ignorar o desconforto. Uma lembrança de sua última reportagem surgira. Os engenheiros que viam no Pierce Arrow o futuro da mobilidade. Agora, ali, em uma estrada isolada, ele questionava até onde aquela inovação realmente o levaria. Preciso continuar, murmurou para si mesmo, os olhos fixos nos fracos faróis que lutavam para iluminar o caminho à frente. Relâmpagos rasgavam o céu, revelando sombras tortuosas das árvores que ladeavam o trajeto. A natureza parecia desafiá-lo, transformando a estrada familiar em um labirinto de escuridão e mistério. Enquanto acelerava, a tempestade se aproximava cada vez mais, trazendo consigo a promessa de uma noite que Thomas jamais esqueceria. De repente, o carro deu um solavanco e Thomas pisou no freio com força. À sua frente, galhos grossos bloqueavam a estrada, espalhados de um lado ao outro, caídos com a força do vento. Ah, ótimo! Isso é o que eu precisava, resmungou, batendo no volante. Thomas suspirou, frustrado. Lembrava-se de que obstáculos inesperados eram parte do trabalho, mas isso não tornava a situação mais fácil. Olhou para o bloqueio à sua frente, enquanto a tempestade, cada vez mais intensa, ameaçava descarregar sua fúria. A cada segundo que passava ali, o risco de ser engolido pela chuva torrencial aumentava. Pegou o isqueiro. A chama trêmula iluminou sua face cansada. Com dificuldade, focou no mapa. A escuridão distorcia os contornos das estradas, tornando-os imprecisos, mas ele sabia que precisava encontrar uma saída. O som da chuva batendo contra o carro parecia crescer, ecoando no silêncio abafado, acompanhando o batimento acelerado de seu coração. Vamos ver. Deve haver outra saída. Não posso perder mais tempo. A cabine do Pierce Arrow, bem protegida contra o vento e a tempestade, permitia que a chama do isqueiro permanecesse firme, sem se apagar. Após alguns segundos de observação, seus olhos brilharam ao encontrar uma alternativa. Uma estrada antiga que contornava aquele trecho bloqueado e se reconectava à rota principal alguns quilômetros adiante. Um desvio? Parece arriscado, mas é isso ou ficar preso aqui até a tempestade me engolir? Hesitou, os olhos fixos no mapa amassado. Bem, Thomas, você não tem escolha. Com relutância percebeu que não havia outra opção. Sem escolha, murmurou, a voz agora mais firme. É a única saída. Ele manobrou o carro com cuidado, virando lentamente para encontrar o desvio. Não sabia, naquele momento, que aquela mudança simples de direção o levaria a um caminho que mudaria sua vida para sempre. Chegando à entrada do desvio, parou por um instante, observando o caminho. Estreito, coberto de folhas secas e galhos quebrados, parecia abandonado. O solo irregular indicava que ninguém passava por ali havia muito tempo. Perfeito. Isso está ficando cada vez melhor. Ironizou, forçando um sorriso amargo, enquanto respirava fundo para tentar se acalmar. Vamos lá, Thomas. Mais um dia no trabalho, certo? Sem mais opções, seguiu em frente. O carro balançava sobre pedras e raízes salientes, enquanto ele tentava manter a direção. A tempestade, por sua vez, se intensificava de maneira assustadora. Raios cortavam o céu, iluminando árvores tortuosas que projetavam sombras ameaçadoras sobre o caminho.
O vento uivava nas frestas do carro como uma presença invisível, e Thomas apertava o volante com força, sentindo uma inquietação crescente. Em um dos clarões, teve a impressão de ver uma sombra se movendo entre as árvores, mas afastou rapidamente o pensamento. Seu coração disparou e ele balançou a cabeça, tentando se convencer de que era apenas sua imaginação. Deve ser coisa da minha cabeça, murmurou para si mesmo, rindo nervosamente, tentando se acalmar. A viagem continuou, mas a tensão no ar era palpável. Então seus olhos captaram a visão de algo à distância, uma casa antiga, oculta entre as árvores. Thomas franziu a testa, intrigado com a aparência solitária da construção, perdida no meio da escuridão. Algo em sua aparência parecia fora de lugar, como se fosse parte de um outro tempo. Um detalhe chamou sua atenção. Uma luz fraca, quase fantasmagórica, brilhava através de uma janela suja, cortando a escuridão da noite como um farol perdido. Era estranho imaginar que alguém pudesse morar ali, naquele local tão isolado. Quem conseguiria viver num lugar tão afastado? Comentou consigo mesmo, a dúvida pairando em sua mente, enquanto o mistério da casa parecia chamá-lo. Hesitante, ele continuou dirigindo, mas de repente o carro perdeu tração. O som do motor tentando, sem sucesso, reagir ao acelerador foi abafado pelo rugido constante da tempestade. Frustrado, tentou novamente, mas o veículo permaneceu imóvel. O que aconteceu agora? Exclamou irritado, enquanto o carro parecia afundar no solo instável. Ele saiu do veículo e, ao pisar na lama escorregadia, constatou que estava atolado no terreno lamacento. O vento e a chuva castigavam o local, enquanto um trovão ribombava nos céus. De repente, um estalo alto cortou o silêncio da noite. O som de algo se quebrando e rachando foi seguido por um barulho ensurdecedor. Uma árvore desabou atrás do carro, bloqueando completamente o caminho. Ótimo, agora não vou para frente nem para trás, murmurou, a voz tensa, carregada de nervosismo e desespero. Thomas voltou para dentro do carro, mas a tempestade estava forte demais. Esperava que a chuva e o vento diminuíssem, mas o vento era tão intenso que alguns galhos começaram a cair ao redor, estalando como ossos quebrando no escuro. Percebendo o perigo, pensou, acho melhor pedir abrigo naquela casa que avistei há alguns metros atrás. Ficar no carro em meio a essa tempestade é perigoso. E se uma árvore cair em cima do carro? Estou perdido. Murmurando, preocupado, decidiu, no entanto, esperar um pouco mais. Seus dedos batiam nervosamente no volante, cada toque seco ecoando dentro da cabine como uma contagem sombria. A tempestade parecia interminável. De repente, um barulho estrondoso cortou o silêncio da noite. Uma árvore estalando, suas entranhas retorcidas quebrando uma a uma, até desabar. Os galhos se chocaram entre si até que ela tocou o chão com um som seco e macabro. O coração de Thomas disparou. Ele olhou pela janela. A árvore agora bloqueava completamente o caminho à frente do carro, sólida, definitiva, como uma sentença. Com a voz quase inaudível, ele murmurou: "Não consigo ver nada." Suspirou, frustrado, a respiração acelerada nublando o vidro à sua frente. Um relâmpago cortou o céu, iluminando por um instante o mundo ao redor com uma luz crua e incômoda. O brilho ofuscante fez Thomas dar um pulo no banco, e por um instante ele jurou ter visto um homem de pé parado perto da árvore caída. Jesus Cristo! O que foi aquilo? Sussurrou, os olhos arregalados e fixos no lugar onde vira a figura. Mas no segundo clarão a figura desapareceu, restando apenas a árvore, imponente, silenciosa e completamente imóvel. O medo, agora palpável, apertou-lhe o peito como uma mão invisível e fria. "Acho que vou pedir abrigo naquela casa", disse a si mesmo, tentando afastar a sensação de delírio. "Já estou vendo coisas." Ele saiu do carro com cautela. O vento e a chuva dificultavam sua visão, fazendo com que cada passo parecesse uma luta contra a própria natureza. Estalos de galhos quebrando na floresta misturavam-se ao som da tempestade, como se a própria mata estivesse viva e em rebelião. Decidido, caminhou em direção à casa. A esperança de segurança tremeluzia dentro dele, quase ofuscada pela escuridão que o cercava. Porém, ao olhar novamente, percebeu que o único abrigo visível estava cerca de 250 metros atrás. A mesma casa que vira anteriormente, envolta na penumbra, como um segredo antigo guardado entre as árvores. Com o coração acelerado, começou a caminhar de volta, sentindo a pressão crescente da escuridão ao seu redor. A sensação de estar sendo observado, como se algo o espreitasse entre as sombras das árvores, não o abandonava.
A cada relâmpago, ele acreditava ver formas indistintas nas bordas de sua visão, vultos que se dissolviam na escuridão antes que pudesse ter certeza. Finalmente, Thomas chegou à varanda da casa. Encharcado, ofegante, seu coração batia forte, não apenas pela corrida contra a tempestade, mas pela sensação inexplicável de desconforto que o dominava. A luz fraca que escapava da janela parecia chamá-lo, um convite silencioso, mas a escuridão ao redor o fazia hesitar. Incerto, ergueu a mão para bater na porta, sem saber que ao cruzar aquele limiar, sua vida mudaria para sempre. Thomas, na varanda, bateu na porta, esperando ser ouvido acima do rugido ensurdecedor da tempestade. "Olá, tem alguém aí?" gritou, batendo mais uma vez, sua voz abafada pelo vento e pela chuva. A casa estava agora imersa na escuridão total, o que fez Thomas hesitar ainda mais. "Tenho certeza de que vi uma luz há pouco", murmurou, olhando para o campo vazio ao redor, confuso. Diante do silêncio, Thomas pensou em desistir e voltar ao carro, disposto a esperar a tempestade passar ali mesmo. Porém, ao se virar, a porta rangeu e se abriu lentamente. À sua frente, uma figura completamente negra, indistinguível sob o manto de chuva e vento, apareceu no limiar. Thomas deu um passo para trás, surpreso, mas logo se recompôs. "Olá, desculpe incomodar. Meu carro atolou. Preciso de ajuda para sair dessa tempestade", disse a voz trêmula, mas tentando manter a firmeza. Ele deu um passo à frente, mas a figura continuava parada, imóvel. Então uma luz fraca dentro da casa se acendeu, revelando uma mulher vestida de preto, seu rosto parcialmente obscurecido pelas sombras. Ela fez um gesto suave, porém autoritário, indicando que ele entrasse. "Entre. Se abrigue da chuva", disse ela, sua voz suave, mas carregada de uma estranha autoridade. Thomas hesitou por um momento, mas o frio cortante e o som incessante da tempestade o fizeram decidir. Ele deu um passo para dentro, sentindo o calor acolhedor da casa contrastando com o gélido vento lá fora. Assim que entrou, olhou ao redor. A casa era simples e sombria, com uma decoração antiga e pesada, como se o tempo tivesse parado ali. Cada objeto parecia carregado com histórias silenciosas, suas bordas desgastadas testemunhando décadas de uso. Perto de uma mesa, uma senhora idosa acabava de acender um lampião. Seus cabelos brancos, presos em um coque simples, e o rosto marcado por profundas rugas, a tornavam uma figura intrigante. Ela permanecia observando-o em silêncio, com os olhos fixos e penetrantes, como se examinasse cada detalhe de Thomas. Ele engoliu em seco, desconcertado com a intensidade de seu olhar. "Obrigado por me deixar entrar. Está uma tempestade terrível lá fora", disse, tentando quebrar o silêncio opressor. A mulher respondeu, sua voz em um tom suave. "As tempestades às vezes trazem mais do que chuva." Thomas franziu o senho, sem saber como interpretar aquelas palavras, enquanto o som da chuva martelando o telhado se tornava um fundo ainda mais perturbador. Sentados à mesa de jantar estavam um senhor idoso e duas crianças. Todos estavam imóveis, como se estivessem esperando algo ou alguém. O senhor, com os olhos vazios e inexpressivos, olhou para ele e não desviou mais o olhar. As crianças permaneciam em silêncio, suas expressões impassíveis. Thomas respirou fundo, tentando afastar a sensação de inquietação que o dominava. É muita gentileza sua me deixar entrar", disse ele, quebrando o silêncio que parecia pesar no ar. Sua voz soou estranha na quietude da casa, enquanto Val fechava a porta atrás de si. "Perdoe-me, eu me chamo Thomas", acrescentou, tentando soar mais confiante enquanto observava a mulher de preto. Ela o olhou por um momento, um sorriso quase imperceptível surgindo em seu rosto antes de responder. "Olá, Thomas. Eu me chamo Val." Os dois permaneceram parados, sem se mover, enquanto Val continuava em frente à porta, como se de alguma forma estivesse impedindo que ele saísse. Thomas arqueou uma sobrancelha, surpreso e confuso. "Val? Como Vale ou algum nome parecido?" Ela permaneceu em silêncio por um instante antes de responder com um tom enigmático. "Quase isso." Enquanto conversava com Val, Thomas notou a velhinha perto do lampião. Um relâmpago iluminou a casa, seguido pelo estrondo de um trovão. Quando a claridade do relâmpago desapareceu, Thomas levou um susto. A velhinha agora estava sentada ao lado do senhor idoso. Ele franziu a testa, intrigado, tentando entender como ela havia se movido tão rápido. "Sinta-se à vontade", disse Val, interrompendo seus pensamentos. "Pode passar a noite aqui e pela manhã você segue seu caminho. Sempre temos um quarto sobrando para quando recebemos visitas." Thomas notou que todos ao redor da mesa permaneciam em silêncio, com os olhos fixos nele.
Um calafrio percorreu sua espinha, intensificando a sensação de estar completamente fora de lugar. A mulher olhou para Thomas, que ainda estava encharcado, e disse com uma voz suave, mas firme, enquanto cruzava em frente a ele: "Venha. Vou lhe dar roupas e sapatos secos. Já mostro onde é o seu quarto." Thomas sentiu o perfume doce e leve dela enquanto ela passava. Ele também notou sua beleza. O vestido preto combinando perfeitamente com seus cabelos longos e negros, que pareciam se fundir com a escuridão ao redor. Ela fez uma pausa, observando-o por um momento, como se quisesse garantir que ele entenderia o que estava por vir. Em seguida, caminhou lentamente em direção à escada. Thomas, ainda perplexo, ficou parado por um instante. A sensação de desconforto aumentava, mas algo o impulsionou a seguir seus passos. A casa estava mergulhada em uma escuridão densa e pesada, cortada apenas pelos relâmpagos que iluminavam as sombras e pela luz vacilante do lampião que ela carregava. "Você pode se trocar no quarto lá em cima", disse a mulher sem se virar, apontando para as escadas com um gesto discreto. Ele engoliu em seco, hesitou por um momento, mas logo se viu seguindo-a pela escada, seus passos ecoando na casa vazia. O ar estava gelado e a sensação de estar perdido, sem saber o que realmente acontecia, aumentava a cada degrau que subia. Cada passo parecia ecoar mais alto do que deveria, e a sensação de estar sendo observado crescia. Ele parou no meio da subida, sentindo o coração acelerar. Como se movido por um impulso instintivo, virou-se para olhar para baixo. Um relâmpago iluminou a escada por um breve instante. Ao pé da escada estavam as crianças e o casal de idosos, imóveis, como se surgidos do nada, observando-o em silêncio. Thomas piscou, confuso, tentando entender o que estava vendo. A casa voltou à penumbra, e ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. Com um suspiro, virou-se para a frente e retomou a subida, tentando ignorar o incômodo. Ele não percebeu, no entanto, que na escuridão abaixo, os olhos do casal de idosos e das crianças brilhavam com um tom prateado, uma visão perturbadora que escapou à sua percepção. Enquanto subia, seus olhos foram atraídos para os quadros pendurados nas paredes. As molduras antigas exibiam rostos abstratos, desprovidos de expressões reais, mas de algum modo profundamente inquietantes. A luz tremeluzente do lampião carregado pela mulher criava sombras dançantes nas paredes, intensificando ainda mais o clima de mistério. Thomas caminhava pelo corredor, e a luz do lampião oscilava com os passos da mulher. Ela caminhava à frente, iluminando a passagem enquanto Thomas observava os móveis ao redor. Eram velhos, cobertos de poeira e marcas do tempo. Tudo parecia estar abandonado há anos, como se ninguém morasse ali há muito tempo. A cada passo, as tábuas do piso rangiam sob seus pés, amplificando o peso da atmosfera sombria que parecia aumentar a cada metro percorrido. O ar estava denso e a sensação de estar sendo observado o incomodava. Enquanto caminhava, ao passar por um dos quadros, Thomas parou subitamente. Ele jurava ter visto uma das imagens se mover, mas foi apenas um relance. A dúvida o consumiu, e antes que pudesse confirmar o que vira, algo puxou de volta à realidade. Ele apressou-se em sacar o isqueiro do bolso, sua mão tremendo, e acendeu-o rapidamente para observar melhor. A chama vacilante revelou um rosto quase humano na pintura, mas o abstrato parecia ganhar vida à medida que ele se aproximava. "Não pode ser. Deve ser coisa da minha cabeça", murmurou, tentando afastar o pensamento. De repente, um ruído baixo ecoou pelo corredor. Thomas se virou bruscamente, com o coração disparado. A mulher estava ali de pé a poucos centímetros de seu rosto. Ele deu um salto, assustado. "Venha", disse ela com a voz calma e firme. Thomas hesitou, mas ela repetiu, desta vez mais incisiva: "Venha." Ele a seguiu, tentando ignorar o arrepio que percorria sua espinha. A mulher continuou andando à frente sem se importar com a pausa de Thomas. Ele, ainda com o isqueiro aceso, a seguiu, agora com mais apreensão. O calor da chama iluminava brevemente as figuras nas paredes, mas a mulher, com seu lampião, dominava a iluminação do corredor. Sua presença parecia imponente, quase como se o escuro ao redor fosse sua extensão natural. Quando a mulher chegou à porta do quarto, ela se virou para ele e, com uma expressão distante, disse: "Esse é seu quarto." Ela abriu a porta e entrou no quarto junto com ele, acendendo um lampião que estava sobre um móvel antigo. A luz oscilante iluminou o espaço, revelando uma decoração pesada e envelhecida. A atmosfera parecia opressiva, como se o tempo ali tivesse parado há muito tempo.
Enquanto se dirigia para sair, sem olhar diretamente para Thomas, ela disse, com a voz baixa, fechando a porta do quarto atrás de si: "No roupeiro há algumas roupas que podem servir em você." Seus passos ecoaram pelo corredor enquanto ela desaparecia na escuridão, deixando Thomas sozinho. Ele engoliu em seco, sentindo o peso daquele momento. A luz do lampião era fraca, mas suficiente para revelar o ambiente sombrio. Ele se aproximou do roupeiro, abriu as portas e encontrou algumas peças de roupa. Apesar de antigas, estavam em bom estado. Enquanto se trocava, não conseguiu evitar a curiosidade. Aproximou-se da janela, ainda abotoando a camisa. Entre os relâmpagos, viu que nos fundos da casa havia 2 carroças antigas e um carro semelhante ao seu, mas já muito envelhecido. Ele ficou estático por um momento, os olhos fixos na cena fora da janela. As carroças pareciam ter saído de um passado distante, mas o que realmente o intrigou foi o carro. Era semelhante ao seu, mas com o desgaste de décadas. Como isso era possível? Aquela mesma linha de carros tinha sido lançada apenas 1 ano atrás. Como isso é possível? Murmurou para si mesmo, intrigado. Thomas afastou-se da janela, tentando afastar o desconforto crescente que tomava conta de si. Ele terminou de se vestir e olhou ao redor, tentando encontrar algo que fizesse sentido. Mas a sensação de estar preso em um pesadelo se intensificava. Thomas calçou os sapatos secos que havia pego no roupeiro e saiu do quarto, voltando para a sala de jantar. Ao chegar, agradeceu à mulher pelas roupas. O ambiente ao redor parecia mais pesado do que nunca. "Essas roupas serviram direitinho", disse ele, tentando soar casual. "Seu marido tem bom gosto." Ela o olhou nos olhos de Thomas por um momento, como se estivesse avaliando algo profundo antes de responder com um tom frio e direto. "Não são do meu marido." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, enquanto os trovões ecoavam lá fora, sublinhando a tensão no ar. Ela o convidou para se assentar à mesa. Thomas se sentou, tentando afastar o desconforto crescente. Val perguntou: "Você se serve ou quer que eu lhe sirva? Você chegou bem na hora do jantar. Está tudo quente ainda." Thomas respondeu, apontando para ela: "Por favor." Ao terminar de servir, Val perguntou: "Você bebe, Thomas?" Ele respondeu: "Sim, um pouco, por favor." Enquanto comia, Thomas se sentia inquieto. O peso do silêncio parecia estar se tornando insuportável, e ele sentiu a necessidade de quebrá-lo. "E onde está seu marido?" perguntou curioso, mais pela tentativa de tirar a mente das inquietações que o afligiam do que por uma real preocupação. Ela respondeu com um olhar distante, sua voz quase perdida no ar. Ele saiu. Foi antes da tempestade começar. Thomas pensou por um momento, tentando processar a informação. Um lembrete vago passou pela sua mente, e ele se lembrou do vulto que vira entre as árvores na estrada mais cedo. Algo no movimento, no jeito apressado e furtivo daquele ser, o fez pensar que poderia ser o marido dela, se afastando da tempestade. Um frio percorreu sua espinha enquanto ele tentava afastar essa ideia desconfortante. "E ele voltará?" Thomas insistiu, tentando manter a conversa fluindo, mas a resposta dela foi apenas o eco do silêncio que dominava a casa. Sentindo-se ainda mais desconfortável, Thomas perguntou, tentando entender melhor a situação: "Faz muito tempo que vocês moram aqui?" A mulher foi a única a responder, sua voz suave, mas carregada de um tom enigmático. "Há muitos anos. Esta casa é nosso lar." Val, observando que Thomas estava claramente muito curioso, decidiu contornar a situação. Ela se aproximou um pouco, seu olhar suave, mas atento. Então, em tom mais suave, quase como se estivesse fazendo uma pequena confidência, ela fez uma pergunta. "Então, o que você faz por aqui, Thomas? O que te trouxe até esse lugar?" "Aqui não passa muito ser humano. É um lugar que parece ter sido esquecido pelo tempo." Thomas, sentindo a leve pressão do silêncio e da curiosidade dela, respirou fundo e, com um leve sorriso forçado, respondeu: "Bem, eu estava seguindo pela estrada principal quando o vento forte derrubou uma árvore, bloqueando o caminho. Então acabei pegando esse desvio. Foi o único jeito de continuar." Ela o observou com uma expressão curiosa, os olhos fixos nele por um instante, antes de perguntar, quase como se tentasse entender mais sobre o que o havia levado até ali. "E para onde você estava indo, Thomas?" Ele fez uma pausa, olhando pela janela, onde a chuva batia forte. As gotas martelavam com força no vidro, criando uma sensação de desconforto. Ele olhou de volta para Val e respondeu com um tom mais pensativo: "Eu estava indo para Valmora, escrever sobre o lançamento de um novo sistema de comunicação, algo bem inovador, dizem."
Mas, pelo visto, vou ficar preso aqui até o amanhecer. Depois terei que voltar para casa. Meu carro está atolado a alguns metros de onde estou e tem uma enorme árvore bloqueando o caminho de volta. E, mesmo que a tempestade cesse, ainda há uma árvore caída à frente do carro, então não teria como prosseguir hoje. Vou ter que passar a noite aqui. Thomas fez um comentário tentando quebrar o clima tenso. Eu acho que vi seu marido pouco antes de vir pedir ajuda. Seu marido não se importaria de um estranho passar a noite em sua casa? Val respondeu de forma seca. Não. Val olhou para ele por um momento, como se estivesse tentando ler algo em suas palavras. A tensão no ar parecia aumentar com cada segundo de silêncio, mas ela logo quebrou o silêncio com uma nova pergunta, sua voz mais suave, mas com um toque de mistério. E o que você escreve, Thomas? Sobre o que exatamente? Ele olhou para ela, meio surpreso pela pergunta. Respondeu de forma simples, mas com um toque de orgulho. Sou jornalista. Val sorriu levemente, como se estivesse ponderando algo. Sua voz, quando falou novamente, tinha um tom mais ponderado, como se estivesse se preparando para revelar algo. Ela disse quase com uma leve ironia. Jornalista, é? Interessante. Naquele momento, o casal de idosos e as crianças, como se estivessem sincronizados, sorriram de forma estranha, como se estivessem compartilhando um segredo sombrio. Thomas sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver aqueles rostos, e o ambiente ao redor parecia de repente mais claustrofóbico. Val, percebendo sua reação, olhou para ele com um olhar misterioso, quase como se estivesse testando suas reações. A luz trêmula do lampião que iluminava a sala, junto com os breves relâmpagos, parecia fazer as sombras dançarem nas paredes. Os trovões ainda ribombavam lá fora, ora perto, ora distantes, como se o próprio céu estivesse falando, mas não de uma forma amistosa. A chuva batia forte, criando um som abafado que tornava o ambiente ainda mais sombrio. Ele não conseguia desviar o olhar. Estava desconfortável, e isso era claro. Ele sentia o peso daquelas presenças ao redor da mesa, a luz vacilante do lampião projetando sombras distorcidas que pareciam mudar de forma a cada segundo. Val, com um sorriso quase imperceptível nos lábios, quebrou o silêncio novamente. Quem sabe você não escreve algo sobre nós, então? Algo que possa registrar essa noite? Quem sabe? Ele a encarou, confuso, sem entender completamente o que ela queria dizer. A pergunta pairou no ar, quase desafiadora, mas também cheia de algo que ele não conseguia identificar. Tentou entender o que ela queria dizer antes de responder, com uma ponta de confusão em sua voz. Como assim? O que você quer dizer com isso? O clima na sala se tornou ainda mais denso. A estranheza da conversa e a evasiva da mulher começaram a incomodar Thomas. Mas ele ainda não entendia o que estava acontecendo. De repente, a porta se abriu com um rangido e a luz do lampião vacilou, apagando-se por um momento, deixando o ambiente em trevas. Thomas se levantou rapidamente. Deixe que eu acendo, disse, tentando agir normalmente. Ao se aproximar do lampião, um relâmpago iluminou a sala. E no reflexo do vidro da janela, Thomas notou algo que o fez parar no lugar. Todos à mesa pareciam seres estranhos, imóveis e pálidos, com os rostos sem vida, como se o tempo tivesse congelado ao seu redor. Assustado, ele piscou várias vezes, tentando entender o que via. Quando seus olhos se focaram novamente, a cena parecia ter mudado. Como se ele tivesse perdido o fio da realidade. O lugar parecia o mesmo, mas algo estava errado, algo que ele não conseguia identificar. Foi só quando viu uma pessoa sentada onde ele estivera momentos antes que o desconforto se transformou em pânico. Quando o lampião finalmente acendeu, ele se virou para a mulher, tentando disfarçar o choque. Ela o olhou, avaliando seu comportamento com um sorriso enigmático. Parece que você está assustado, comentou a mulher, com um tom quase brincalhão. Enquanto Thomas se dirigia de volta à mesa, ele respondeu, tentando disfarçar a inquietação, mas sua voz vacilou, traindo o nervosismo. Não foi nada. Thomas tentou puxar conversa com o casal à mesa, mas nenhum deles respondeu. Ele tentou falar com as crianças, mas novamente o silêncio respondeu. Foi então que a menina se ergueu lentamente, com os olhos fixos em Thomas. Um sorriso forçado, quase macabro, se formou em seus lábios enquanto ela se erguia com uma calma estranha. Como se a cena tivesse um propósito que ele não compreendia. Ela se ergueu com um sorriso gélido, os olhos fixos em Thomas, e algo em sua postura não parecia mais infantil, mas quase predatória. Ela permaneceu imóvel, com um sorriso congelado em seu rosto.
A tensão no ar cresceu, tornando o ambiente ainda mais opressor. Nesse momento, a mulher interrompeu, como se quisesse evitar algo que estava prestes a acontecer. Não se preocupe com ela, disse com uma voz grave e autoritária, mas ainda com o tom suave de quem tenta controlar a situação. Ela só gosta de brincar. A menina se sentou novamente, devagar, sem dizer uma palavra. Thomas engoliu em seco. O peso do silêncio e os rostos inexpressivos criavam uma sensação sufocante de estar preso em algo que ele não conseguia compreender. É hora de se recolher, disse a mulher, e todos se levantaram rapidamente da mesa, numa velocidade quase sobrenatural, criando uma cena assustadora que deixou Thomas ainda mais inquieto. Ele os observou, sua curiosidade crescendo, enquanto eles se retiravam mantendo os olhos fixos nele. Atordoado, Thomas perguntou: "São seus pais? E as crianças? São seus filhos?" Ele tentava desvendar o mistério que o cercava. A mulher hesitou por um momento, sua expressão mudando sutilmente. "Eles são meus parentes, sim", respondeu ela. Mas ela não revelou qual era o vínculo entre eles. Ela argumentou com um tom suave, mas às vezes os parentes têm maneiras estranhas de se entrelaçar. Thomas decidiu que seria melhor dormir após tomar algumas taças de vinho durante o jantar. Antes de subir para o quarto, com o peso de todo o ambiente ainda em sua mente, ele agradeceu à mulher pela refeição e pela hospedagem. O vinho estava espetacular, embora tivesse tomado mais do que estava acostumado, sentindo a bebida pesar mais do que o habitual. "Muito obrigado pelo jantar e pela acolhida. O vinho estava espetacular. Tomei mais do que estou acostumado", disse ele, tentando manter a compostura. "De nada", respondeu ela com um sorriso. "Vou me retirar, se você me permite", comentou Thomas. "Fique à vontade", respondeu Val. Ao subir e chegar ao fim das escadas, Thomas seguiu pelo corredor em direção ao seu quarto, a luz trêmula do lampião iluminando o caminho. Quando estava prestes a entrar, algo lhe chamou a atenção. Um vulto se movia no fim do corredor. Ele ergueu o lampião rapidamente, tentando focar melhor, e viu as duas crianças de pé, observando-o com olhares vazios e fixos. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele entrou no quarto apavorado, os passos pesados ecoando na casa silenciosa. Sentou-se pesadamente na cama, suspirando fundo, e tirou os sapatos. "Essas crianças são estranhas", murmurou para si mesmo, a voz quase um sussurro. Ele se deitou, apagando o lampião e mergulhando o quarto em uma escuridão total. O som abafado da chuva e o estrondo dos trovões quebravam o silêncio, preenchendo o ar com um medo palpável. No meio dos relâmpagos, Thomas notou que a porta do quarto estava entreaberta. Na fraca luz que entrava pela janela, parecia que alguém ou algo o observava lá, na escuridão. O ar estava denso e o frio aumentava, como se uma presença estivesse se aproximando lentamente. Ele olhou para o pé da cama e seu coração disparou. 2 olhos brilhavam com um reflexo prateado, como vidro quebrado. Apavorado, ele acendeu o isqueiro com mãos trêmulas. A chama fraca iluminou o quarto e, por um momento, Thomas ficou paralisado de medo. O que ele imaginara ser uma presença sombria, observando com malícia, revelou-se um quadro antigo. Ele não havia notado aquele quadro na primeira vez que entrou no quarto. A mulher na pintura tinha o mesmo olhar penetrante da idosa da casa, mas a imagem parecia distorcida, mais viva e inquietante do que qualquer retrato que ele já vira. Como se estivesse realmente ali, observando-o. "Estou enlouquecendo", pensou, começando a rir nervosamente. Sua risada ecoou na solidão do quarto, misturando-se aos estrondos da tempestade. Cada trovão parecia um grito do além reverberando na escuridão que o envolvia. A risada morreu em seus lábios quando, de repente, a porta do quarto se abriu lentamente. Thomas saltou da cama, o coração disparado, e, com um grito de pavor, exclamou: "Jesus Cristo!" Ele tentou se mover, mas a sensação de paralisia o dominou. O medo o envolvia por completo. A mulher em pé à porta não se movia. Em meio aos relâmpagos que iluminavam brevemente o quarto, revelando por um instante a silhueta dela. Nos flashes rápidos da tempestade, Thomas podia ver sua figura quase etérea, parada na porta, imersa na escuridão, como se fosse parte dela. A cada relâmpago, sua presença parecia se intensificar, quase como se ela fosse uma sombra flutuante, difícil de distinguir da própria noite. Thomas se recompôs e acendeu o lampião. Quando finalmente acendeu o lampião e enquanto segurava, sua mão tremia. A luz fraca projetou sombras ao redor dela, mas a escuridão parecia se adensar ainda mais, tornando sua presença mais imponente.
Ela estava quase completamente nas sombras, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade incomum. Thomas não conseguia olhar diretamente para ela, pois a escuridão parecia engolir qualquer vislumbre claro de seu rosto. A mulher o observou por um momento, como se estivesse esperando algo. Então, com um olhar penetrante que parecia ver além da carne e os ossos, ela perguntou: "Você não consegue dormir?" A voz dela era suave, mas havia algo nela que fazia os pelos de Thomas se eriçarem. Havia uma sabedoria obscura em suas palavras, como se ela soubesse mais do que deveria. Ela deu um passo à frente e a porta rangeu, como se fosse um portal para outra dimensão. "Você é cristão, Thomas?" continuou ela sem pressa, cada palavra carregada de uma tensão silenciosa. Thomas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Olhou para o fundo do quarto, buscando alguma explicação, mas o que encontrou foi o vazio profundo de sua presença. Ele tentou desviar os olhos dela, mas não conseguiu. "Sim", respondeu, sua voz trêmula, mais por nervosismo do que por certeza. Ele tentou engolir em seco, ainda abalado pelo susto, e completou, quase como uma súplica: "Você me deu um susto tão grande que senti meu espírito deixar meu corpo, depois voltar." A mulher não respondeu, mas o silêncio entre eles ficou mais denso, como se palavras adicionais fossem desnecessárias. Thomas olhou ao redor do quarto, tentando entender o que estava acontecendo, mas como se o ambiente estivesse em sintonia com a presença dela, não conseguia encontrar uma explicação lógica. Ele sentiu o peso daquilo tudo e, por um momento, o ar ao seu redor parecia se comprimir ainda mais. "É estranho", murmurou, mais para si mesmo do que para ela, enquanto tentava se recompor. "Essa tempestade não passa. Parece que o mundo vai acabar num dilúvio." O vento uivava lá fora, como se os céus estivessem desabando. Mas para ele, o que o assombrava não era a tempestade. Era o olhar daquela mulher e o peso de suas palavras. "Se a tempestade não passar, você vai ficar aqui para sempre", disse ela com um tom sarcástico, seu olhar frio e distante. Virou-se lentamente como se já soubesse o que aconteceria e começou a sair do quarto. A porta se fechou com um estalo abafado. Thomas ficou ali, imerso na escuridão, o peso das palavras dela ainda ecoando em sua mente. Do corredor, a voz dela chegou até ele, baixa e imponente. "Volte a dormir", murmurou, sua voz ainda ressoando no ar como um comando distante. Ele tentou se recompor, mas não conseguiu. O som da tempestade lá fora parecia um grito incessante, como se o próprio mundo estivesse à beira do colapso. Cansado e ainda confuso, fechou os olhos e tentou encontrar algum alívio no sono. Quando acordou, por volta das 3 horas da madrugada, o primeiro pensamento foi de alívio. Talvez tudo aquilo fosse apenas um pesadelo, mas a realidade o atingiu com força. A tempestade ainda rugia lá fora e o relógio à sua vista estava parado. 3 horas exatas. Ele parou? Será que ainda são 3 horas mesmo? Murmurou, uma sensação crescente de estranheza o dominando. Tentou se acalmar, mas uma sensação de inquietação tomou conta dele. Logo, um pensamento lhe atravessou a mente, frio como gelo. "Pela manhã eu vou embora deste lugar." Virou-se para o canto da cama, tentando retornar ao sono, mas antes que pudesse relaxar, um barulho na porta, um rangido, fez seu coração disparar. Em um piscar de olhos, ao se virar, as crianças e o casal de idosos estavam à beira da cama. Seus olhos brilhavam com a mesma luz prateada, a mesma que ele havia visto no quadro. O pânico tomou conta de Thomas. Seus olhos pareciam brilhar com um ofuscamento estranho, como se não fossem humanos. Antes que pudesse reagir, o atacaram. Um deles o agarrou pelos ombros, outro se lançou em direção ao seu pescoço. Thomas lutou, sua respiração ofegante, tentando se desvencilhar. O cheiro que exalava deles era estranho, como de carne em decomposição. Uma mistura repulsiva que o fez sentir uma náusea instantânea. Com um impulso de desespero, conseguiu escapar, se jogando da cama e correndo para o corredor. Seguiu rumo às escadas. Seus pés descalços batiam no chão de madeira com um som abafado, cada passo acelerando seu coração. Quando alcançou a porta, uma sensação de esperança momentânea surgiu. Mas ao tentar abri-la, a realidade o atingiu mais uma vez. Ela estava trancada. A porta não cedeu. Ele estava preso. Mais uma vez. Thomas olhou ao redor, o coração martelando no peito, enquanto gotas de suor escorriam por sua testa. Foi então que a mulher surgiu novamente, silenciosa, como se tivesse se materializado das sombras. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. A tempestade não passou. Ela riu, um som baixo e macabro que parecia ressoar nas paredes e arrepiar cada fio de cabelo de Thomas.
O sorriso que se abriu em seus lábios revelava algo antinatural. Dentes afiados, dispostos como se fossem feitos para despedaçar carne. Thomas recuou instintivamente, a respiração ofegante. Seus olhos estavam presos naquele rosto grotesco, como se ele estivesse encarando um pesadelo vívido demais para escapar. Tentando fugir daquele terror, correu até as janelas. Suas mãos trêmulas puxaram as trancas, mas nada se moveu. A madeira gemeu sob sua força, mas permaneceu imóvel. Ele circulou a mesa, tentando manter a maior distância possível entre ele e a mulher. Ela, no entanto, não se moveu, apenas o observava. Seu olhar parecia ultrapassar a carne e penetrar na alma de Thomas, como se enxergasse todos os seus medos mais profundos. De repente, ela deu um passo para trás. Sua postura rígida suavizou e o sorriso demoníaco desapareceu. Ainda assim, sua voz manteve o tom frio e autoritário. Acalme-se. Não há nada que você possa fazer. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio pesar no ambiente, antes de completar com uma tranquilidade perturbadora. Você já é parte da família. Thomas sentiu o estômago revirar, como se algo dentro dele estivesse se despedaçando. Suas pernas fraquejaram, mas ele se forçou a continuar de pé. Um suor frio desceu por sua testa enquanto sua mente buscava uma forma de escapar. Suba até seu quarto e pegue suas coisas, ordenou ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu não vou voltar lá em cima, gaguejou Thomas, tentando soar firme, mas sua voz tremia, traindo seu pânico. O casal de idosos, as crianças, eles tentaram me atacar, disse ele, quase implorando para ser acreditado. Ela ergueu uma sobrancelha, como se achasse graça na resistência dele. Seu olhar desviou para a faca sobre a mesa. Thomas percebeu isso e, com mãos trêmulas, agarrou o objeto, tentando se sentir protegido. Não se aproxime, gritou, sua voz carregada de desespero. A faca tremia em seus dedos, uma arma minúscula contra o pesadelo que o cercava. A mulher não fez nenhum movimento em direção a ele. Em vez disso, caminhou lentamente até o armário, pegou o lampião com uma calma quase cruel e o colocou sobre a mesa, como se estivesse lidando com uma criança assustada. Você não quer o lampião? No escuro pode se machucar, disse ela, sorrindo novamente. O sorriso voltou a ser demoníaco, seus olhos refletindo os relâmpagos que iluminavam o ambiente. Era como se a própria tempestade fosse cúmplice do mal que emanava dela. Do andar de cima, um grito estridente rasgou o silêncio. Era um som de dor, agonia, um clamor desesperado por socorro. Parecia vir de algo ou alguém que estava sendo dilacerado. A casa inteira parecia se contorcer com aquele som, como se estivesse viva e compartilhando do sofrimento. Mas logo o grito se dissipou, dando lugar a passos rápidos e risadas infantis. Eram risadas que mais pareciam ecos distorcidos, arrastados pelos trovões, misturando-se com a tempestade. Jesus Cristo, que isso? Murmurou Thomas, quase inaudível. Suas mãos suavam e ele sentia a faca escorregar ligeiramente entre seus dedos. Ela não respondeu. Deu um pequeno passo para trás, sua postura desafiadoramente calma, como se o convidasse a pegar o lampião. Ele hesitou, o olhar alternando entre ela e o objeto, enquanto seus dedos apertavam o cabo da faca com força. Finalmente, com um gesto nervoso e quase involuntário, ele agarrou o lampião. Seus passos apressados o levaram até a escada. A cada degrau, seus pés pareciam pesar toneladas, e o corredor escuro o envolvia como um túmulo. Os trovões pareciam explodir dentro de sua cabeça, ecoando em um ritmo caótico. Ao abrir a porta do quarto, a luz do lampião revelou um horror indescritível. Pedaços de carne ensanguentada jaziam espalhados pelo chão, formando um grotesco mosaico de destruição. O que restava de um corpo estava ali, ou ao menos o que sobrara dele. Thomas recuou, o lampião tremendo em suas mãos. Sua mente gritava que aquilo não podia ser real, mas o cheiro metálico de sangue e carne em decomposição era inconfundível. Isso não pode estar acontecendo, balbuciou, sua voz ecoando fracamente no quarto. Ele segurava o lampião com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos, como se a frágil luz fosse a única barreira entre ele e o caos ao seu redor. Ele murmurou para si mesmo, esse corpo só pode ser do marido dela. Mas o que ele está fazendo no meu quarto? Thomas permaneceu paralisado, o lampião tremendo em suas mãos. Tentava não olhar diretamente para os restos espalhados pelo chão, mas a visão era inevitável. Seus pés se moveram quase que automaticamente, sem que ele tivesse coragem de se aproximar mais. Enquanto caminhava, sentia o choque de pisar em pedaços de carne e o sangue entre os dedos de seus pés, quente e viscoso.
O chão e as paredes estavam cobertos de sangue, como se a própria casa estivesse sendo banhada em dor. Ele ouvia as crianças correndo no corredor, seguidas de risadas. Eram sons desconexos, como sussurros zombeteiros, ecoando como memórias mortas. Com mãos trêmulas, pegou o isqueiro que estava no criado mudo e os sapatos que estavam próximos ao corpo desfigurado. Ao fazer isso, notou algo terrível. O rosto, agora irreconhecível, parecia ter sido completamente devorado, deixando apenas marcas de destruição. Ele se afastou rapidamente, sem ousar olhar para trás, e caminhou até a porta com pressa. Uma risada nervosa escapou de seus lábios, um reflexo de seu desespero, enquanto a realidade, cada vez mais insuportável, o ameaçava engolir. Nada faz sentido, tenho que sair dessa casa. Calçando os sapatos com pressa, suas mãos trêmulas lutavam para amarrar os cadarços. Pegou o isqueiro, mas estava tão nervoso que mal percebia o que fazia. Foi então que uma voz infantil cortou o silêncio, gelando-o até os ossos. Thomas pensou desesperado. Isso só pode ser um pesadelo. Você não está num pesadelo, disse a criança parada na porta. Era o menino. Seus olhos brilhavam com algo que não era natural, um reflexo de escuridão e malícia. Thomas ergueu a faca, apontando para o menino enquanto segurava o lampião com força. Não se aproxime, gritou, sua voz tremendo, mas firme. A criança inclinou a cabeça levemente, como se estivesse o analisando. Então, com uma tranquilidade perturbadora, recuou lentamente, abrindo espaço para ele passar. Thomas avançou com cautela, sem nunca tirar os olhos do menino. A luz oscilante do lampião lançava sombras distorcidas nas paredes, transformando o corredor em um pesadelo vivo. Ao descer as escadas, o som da tempestade lá fora parecia cada vez mais distante, abafado pelo zumbido do medo em sua mente. Seus pensamentos eram um turbilhão. A mulher, ela colocou alguma coisa naquele vinho. Isso não é real, não pode ser real. Quase tropeçando, ele chegou à sala. A visão que encontrou o fez congelar. Todos estavam sentados à mesa. O casal de idosos e as crianças permaneciam imóveis, suas cabeças baixas e os olhos fixos nos pratos diante deles. Era como se o tempo houvesse parado. E a sala estivesse presa em uma cena grotesca de um pesadelo. Thomas virou-se lentamente para a mulher. Ela ainda o observava. Seu sorriso enigmático mais amplo agora, como se saboreasse sua confusão e medo. O que está acontecendo aqui? Perguntou, a voz trêmula, quase um sussurro. Quem é você? O que você é? Ele insistiu, com uma mistura de raiva e desespero. A mulher deu um passo à frente, seus olhos brilhando com um conhecimento antigo e incompreensível. Eu sou um ser mais velho do que você possa imaginar, respondeu ela, sua voz baixa e controlada, mas carregada de uma autoridade que fez Thomas recuar instintivamente. Ela se aproximou, seus passos lentos e calculados. Quando estava a poucos metros dele, virou o rosto. A luz do lampião revelou sua verdadeira aparência. Uma visão tão grotesca que parecia ter saído dos recessos mais sômbrios de sua mente. Thomas começou a chorar e a gritar. Mas seus gritos foram engolidos pelos trovões que rugiam lá fora, como se a tempestade estivesse conspirando para silenciá-lo. Sente-se, ordenou ela com um tom que não permitia objeção. Thomas hesitou, seus joelhos tremendo. Ele tentou resistir, balançando a faca em desespero, mas os outros ao redor da mesa se levantaram como uma só entidade, movendo-se com uma fluidez antinatural. Ele foi forçado a se sentar entre eles, a faca, inútil em suas mãos trêmulas. A mulher, observando-o como uma predadora que finalmente capturou sua presa, curvou os lábios em um sorriso gélido antes de declarar: agora é hora do café da manhã. Thomas começou a gritar, desesperado: me soltem! Me larguem! Deixem-me ir. Ela respondeu com um tom imperturbável. Você ainda não entendeu o que aconteceu, Thomas, ou o que está acontecendo. Com uma faca reluzente em mãos, ela se aproximou de Thomas, seus olhos fixos nos dele. Num movimento rápido, ela abriu sua boca e, antes que ele pudesse reagir, cortou-lhe a língua. O som do metal cortando a carne ecoou pela sala, e a dor foi uma explosão. Thomas mal teve tempo para gritar. Você fala e grita demais. Aqui em casa, temos que fazer silêncio na hora das refeições. Como um bom cristão, você deveria saber disso. Se não quiser tomar café, pode sair da mesa. Sangrando, Thomas olhou para a mesa. A casa, antes sombria, agora parecia um lugar totalmente morto. Ele olhou novamente para os pratos, onde os alimentos haviam se transformado em criaturas repulsivas, os restos, podres e decompostos. Estava em uma realidade distorcida.
e tudo parecia rotineiramente macabro. A mulher falou novamente, sua voz carregada de satisfação. Agora você pode sair da casa se quiser. Thomas, perdido em dor e pânico, olhou para o ambiente ao redor. A tempestade lá fora rugia com vento forte, chuva e trovões. Mas parecia longe, quase como se ele estivesse em outro lugar. A dor em seu corpo parecia sobrenatural, como se o sofrimento fosse algo que ele não pudesse escapar. Ele desejava que tudo acabasse de uma vez. A mulher, observando-o com um olhar penetrante, interrompeu o silêncio. Você acha que a morte é o fim do sofrimento? Seus olhos brilharam com algo que oscilava entre piedade e crueldade. Ela fez uma pausa e sua voz se tornou mais baixa, quase sussurrante. Você sabia que o espírito também sente dor? Em pânico, Thomas se levantou abruptamente da mesa, tentando correr para a porta. Mas ao atravessá-la, tropeçou e caiu, o impacto tirando-lhe o fôlego por um momento. Quando se levantou, percebeu que tudo ao seu redor havia mudado. O chão estava seco e um vento gélido soprava incessante, trazendo consigo um vazio desconcertante. Seu olhar foi atraído por algo brilhando no chão, seu relógio de bolso. Ele o pegou com as mãos trêmulas e, ao olhar as horas, um calafrio percorreu sua espinha. O relógio estava parado, 3 horas. O mesmo horário em que tudo começara a dar errado. Seu coração bateu forte e ele se congelou, como se o tempo estivesse, de alguma forma, deixando-o para trás. Ele olhou em volta e percebeu que tudo havia mudado novamente. Tentou gritar, pedir ajuda, mas sua voz não saiu. Ele compreendeu então que dentro daquela casa o tempo não passava e a tempestade nunca se dissipava. O cenário ao redor estava agora tomado por uma escuridão crescente, como se o sol já tivesse sido engolido pelas nuvens que se aproximavam. A porta da casa estava aberta, como um convite tentador para retornar. Mas ao olhar para dentro, Thomas só viu escuridão eterna. Ele sabia que se cruzasse aquela porta, nunca mais voltaria. Era um caminho sem volta, cheio de tormento, com um último olhar para o horizonte que ainda lhe oferecia uma tênue esperança de liberdade. Thomas decidiu seguir até onde havia deixado seu carro. Ao chegar ao local, um calafrio percorreu sua espinha. O carro e até a árvore caída que antes bloqueava a estrada haviam desaparecido. Era como se nada daquilo tivesse existido. Thomas caiu de joelhos. O desespero tomando conta de seu ser, tentou gritar. Mas a dor em sua boca era um lembrete cruel e constante de sua impotência. Ele balbuciou sons incompreensíveis, tentando expressar sua agonia enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Sentia-se completamente perdido. O que eu fiz para merecer isso? Pensou, a pergunta ecoando dolorosamente em sua mente. A ausência do carro, a impossibilidade de gritar por ajuda e a lembrança de tudo o que passara até ali o estavam consumindo. Thomas estava à beira de perder a sanidade, envolto em uma tormenta que parecia não ter fim. Logo a tempestade começou a se intensificar e Thomas sabia que não poderia permanecer ali, ao ar livre. Porém, também sabia que não poderia retornar à casa. Então, sem rumo, seguiu pela estrada, buscando a entrada do desvio, na esperança de conseguir escapar. Após caminhar por algum tempo, se deparou com uma enorme árvore caída. Era uma árvore imensa, já velha, com o tronco tombado, mostrando que ali ela estava havia muitos anos. Thomas procurou por rastros no solo, tentando encontrar marcas dos pneus do seu carro, mas não havia nenhum sinal. A vegetação rasteira ao redor parecia intocada, como se nada tivesse passado por ali. A cada passo, ele se aprofundava mais na perda de sua sanidade, o peso do desespero e da confusão tomando conta de sua mente. Ele contornou a grande árvore e decidiu atalhar pela floresta, mas logo foi pego pelo vento forte e pela chuva, que chegaram com intensidade. Mesmo em meio à tempestade, ele sabia que não poderia voltar. A luta entre seu desejo de escapar e a terrível atração da casa se tornava cada vez mais intensa, como uma força invisível puxando-o de volta. No caos da natureza, ele ainda não percebia que se tornara um espírito atormentado, preso entre a realidade e a escuridão da casa. Sua essência parecia estar entrelaçada com aquele lugar maldito para sempre. E a cada passo que dava, ele se afundava mais naquela tormenta, sem saber que sua liberdade já não era mais possível. Enquanto caminhava pela mata tentando encontrar a estrada, Thomas ouviu o barulho de um carro se aproximando. Ele parou e observou, paralisado, incapaz de falar ou pedir ajuda. Sentiu-se impotente diante do que poderia acontecer com o ocupante daquele veículo. Com um impulso de esperança, decidiu seguir o carro.
acreditando que poderia impedir que outra pessoa entrasse naquela casa maldita. Ele voltou pela estrada e, ao caminhar, notou que a grande árvore, que antes bloqueava o caminho, havia desaparecido. Sem outra opção, decidiu seguir pela floresta, guiado pelas luzes do carro que brilhavam entre as árvores. Quando se aproximou, teve uma visão perturbadora. No clarão de um relâmpago, viu o carro atolado e a árvore caindo atrás do veículo, bloqueando qualquer chance de retorno. Desesperado, Thomas continuou em direção ao carro. A tempestade ficava cada vez mais intensa. Em outro relâmpago, percebeu que a mulher havia surgido e caminhava em direção ao veículo. Ela olhou diretamente para ele, como se soubesse que estava ali oculto entre as árvores. Temendo-a, Thomas decidiu contornar pela borda da floresta, tentando avisar o forasteiro. Enquanto avançava, Thomas sentia o olhar dela fixo sobre ele. Seus olhos, de um brilho prateado e inquietante, seguiam cada movimento seu. Ela caminhava de maneira estranhamente calma, como se o acompanhasse, mas sem pressa, apenas com uma determinação implacável. Ao se aproximar do carro, Thomas viu o forasteiro dentro do veículo. A mulher, por sua vez, estava contornando o carro por trás. Desesperado, ele correu até a frente do veículo e tentou gritar, alertando o condutor sobre o perigo iminente. Mas foi inútil. Com a língua cortada, ele não conseguia emitir som algum. De repente, uma enorme árvore caiu à sua frente. E em meio ao relâmpago, a escuridão ao redor se iluminou, trazendo à tona toda a gravidade da situação. Foi então que o espírito de Thomas se despedaçou. Ele percebeu com uma clareza cruel que era ele quem estava dentro do carro. A realidade se desfez diante de seus olhos. A figura no banco do motorista refletia a verdade que ele tentava desesperadamente ignorar. Thomas já estava morto. A mulher, ao passar pelo carro, se aproximou dele. Em pânico, ele caiu de joelhos no barro, agonizando. O tormento era sobrenatural, uma dor que ia além do físico. Ela se abaixou e, ao falar, parecia que até o som da tempestade se silenciava. Thomas, vamos voltar para casa. Você nunca vai sair daqui. Neste mundo, sou eu quem faço as regras. Se quiser terminar com seu tormento, venha comigo. Ela estendeu a mão, como se quisesse ajudá-lo a se levantar e a retornar à casa, mas ele, tomado pelo pânico, se virou e correu floresta adentro. Seus pés escorregavam na lama, mas ele não parava. Atrás dele, a voz da mulher ecoou, com um tom ameaçador. Você só pode ir até os meus limites. Thomas correu pela floresta, sem olhar para trás. Seus passos eram apressados e instintivos, como se a escuridão atrás dele fosse mais aterradora do que a própria tempestade. Ele encontrou a estrada e a seguiu até o desvio que o havia levado ao tormento de sua existência. Quando chegou à entrada, uma memória o atingiu com força. Durante o jantar, quando tentou acender o lampião após o relâmpago, ele viu uma sombra sentada à mesa, que agora revelava a verdade cruel. Ele seguiu em frente, mas ao atravessar a entrada, se viu novamente diante da casa, exatamente no momento em que havia chegado. Tentou, com todas as suas forças, sair pela entrada, mas era em vão. Era inútil. Ele estava preso, condenado a reviver sua própria morte, ciclo após ciclo, numa repetição infernal. Parado, olhando para a casa, o peso de seu sofrimento tomou conta dele. Suas lembranças agora reveladas o atormentavam sem cessar. Uma memória aterradora surgiu, esmagadora em sua clareza. O corpo no quarto, devorado pelas crianças e pelos idosos, não era o do marido de Val, mas o seu próprio. Val, ela não tinha marido. A revelação de que ele estava ali, naquele lugar, naquele momento, que ele pensava ser apenas uma ilusão, caiu como uma pedra, afundando em sua alma. O relógio de Thomas, que havia parado às 3 horas, marcou exatamente o momento de sua morte. A cruel ironia de sua situação se revelou a ele. Ele era a 5ª vítima, a peça final daquele evento macabro. Agora estava preso a um destino eterno de sofrimento. Ao perceber que sua morte era também o destino de qualquer um que se aproximasse da casa, ele sentiu a impotência consumir-lhe o espírito, aprisionando-o para sempre em um ciclo de desespero. Encarando sua própria sombra, Thomas entendeu, finalmente, que a casa não o deixaria ir. Aquela experiência era um eco de sua tragédia, um pesadelo que se repetia sem fim. Porém, ele compreendeu que o verdadeiro domínio não vinha da casa em si, mas da mulher que habitava, manipulando tudo ao seu redor, controlando as leis do tempo e do espaço. Tudo girava em torno dela. A escuridão da casa, a tempestade, o próprio tempo, os limites da realidade, tudo refletia o poder dela.
Com um misto de desespero e resignação, Thomas percebeu que a escuridão agora fazia parte de sua essência. Ele estava condenado a ser uma extensão daquele horror, aprisionado para sempre pela mulher que o mantinha sob seu controle, atado a um destino sombrio que ela havia preparado para ele, eternamente. Com as forças quase esgotadas e sem saber o que fazer, Thomas aceitou a verdade amarga de seu destino. Enfrentando o inevitável, caminhou lentamente de volta para casa. Quando chegou à varanda, sem hesitar, abriu a porta. O lampião se apagou e o silêncio foi interrompido por uma voz calma e misteriosa, que disse, quase como um eco de um tempo esquecido: "Deixe que eu acendo." Enquanto a porta se fechava lentamente, um relâmpago iluminou a cena, tornando o ciclo ainda mais sombrio. Thomas sabia, com uma certeza absoluta, que a casa não o deixaria ir, e que qualquer um que ousasse se aproximar também seria recebido no ciclo eterno. Fim da jornada. Agradecimento ao ouvinte. Se você chegou até aqui, então atravessou a escuridão comigo. Cada instante foi um passo rumo ao desconhecido. E a sua escuta deu sentido a cada sombra que eu desenhei com palavras. Obrigado por se deixar envolver, por mergulhar no silêncio entre os sons e caminhar pelos corredores desta história, mesmo quando ela sussurrava mais do que dizia. Você não passou ileso, e isso me basta. Nos encontramos na próxima travessia, entre os ecos, entre as vozes, entre as páginas que ainda estão por vir. Você atravessou a escuridão, sentiu o peso das palavras, ouviu os sussurros que vinham de onde ninguém volta. Mas isso foi só o começo. Outras portas estão prestes a se abrir, e nem todas levam de volta. Conheça os outros livros que habitam esse universo, onde o real e o impossível caminham lado a lado. O último desvio. Tudo começa com uma escolha que não pode ser desfeita. A dança dos espíritos eternos. Alguns espíritos não descansam, outros jamais se foram. A dança dos corvos. Eles voam em círculos sobre os que estão marcados. A estranha melodia da música proibida. Você consegue ouvir? É tarde demais para tapar os ouvidos. A passagem secreta. Há caminhos que só se revelam a quem já não pertence a este mundo. Você está pronto para continuar a jornada? Porque eles ainda estão esperando por você.